Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Viemos então para nossa segunda aula de história da semana. Vamos falar então do governo posterior a JK. Eu até comentei com vocês na nossa aula anterior que JK tinha plena convicção de que conseguiria se reeleger por causa do grande feito que ele realizou, que foi a construção de uma cidade inteira em apenas 4 anos. Porém, o rastro negativo de dívidas que ele deixou acabou sendo um ponto muito forte negativo contra ele. Outros candidatos passaram a aparecer concorrendo às eleições e aí sim ele se vê derrotado. Quem vai conseguir desbancar JK nas eleições vai ser Jânio Quadros. Jânio Quadros já era um político conhecido e ele teve como principal símbolo de sua campanha presidencial uma vassourinha. Tinha até uma musiquinha, varre, 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 vassourinha, alguma coisa nesse sentido, em que ele prometia varrer toda a corrupção do Brasil. Então, Jânio Quadros foi escolhido, o favorito, e ele acabou então sendo eleito presidente logo após Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros, com certeza, é um dos líderes mais populistas que o Brasil teve nesse período aí de 1946 até 1964, tá? Ele, inclusive, era um daqueles que apareciam sempre comendo pão com salame, usando blusa do lado do avesso, tá? Para se mostrar realmente um integrante do povo. Vamos lá. Porém, o governo dele, gente, foi muito rápido, tá? Ele fica apenas 7 meses. Logo após esses 7 meses, ele renuncia e o seu vice vai assumir o poder, que é João Goulart. Por isso que no seu título da página 24, você já tem o nome dos dois, porque o governo de Jânio Quadros foi muito rápido e logo depois o seu vice já assume o poder. Vamos ver o que levou Jânio Quadros a renunciar tão rapidamente. Foi o presidente que ao longo de toda a história ficou menos tempo no poder. Nas eleições presidenciais para o mandato de 60 até 65, Jânio Quadros foi o vitorioso. João Goulart foi eleito vice-presidente e o mandato desse presidente, porém, foi bastante curto. 7 meses depois da posse, Jânio renunciava. Marcado pela instabilidade política e econômica e sem um programa claro para combater a inflação, o governo de Jânio retomou as relações com o FMI, adotando medidas econômicas sugeridas pelo órgão. Mas elas não resolveram o problema do país e contribuíram para mergulhá-lo ainda mais em dívida externa, inflação e recessão. Durante seu governo, Jânio Quadros adotou uma série de medidas muito polêmicas. Gente, ele ficou apenas 7 meses no poder e nesses 7 meses deu tempo dele pensar, sabe em quê? Em biquíni. Ele proibiu o uso de biquíni na praia e proibiu também as rinhas de galo, tá? Tá falando um pouco sobre isso aqui. Durante seu governo, Jânio Quadros adotou uma série de medidas polêmicas, como a proibição do uso de biquínis nas praias brasileiras e das rinhas de galo. Com a fama de autoritário, ele ignorava o Congresso. Politicamente, o presidente buscou implementar uma política externa independente, alinhando-se e estabelecendo relações com qualquer país. Mas ele teve uma inclinação muito forte ao socialismo. Durante esses 7 meses, ele fez algumas visitas diplomáticas à China, ele fez algumas visitas diplomáticas à Rússia e ele também homenageou, ele condecorou Che Guevara, que é uma homenagem muito simbólica dada aqui pelos brasileiros, que era o líder de uma revolução socialista. Então, depois que ele homenageou Che Guevara, com certeza os Estados Unidos, caiu em cima, porque obviamente mostrava que ele tinha uma inclinação muito forte ao socialismo. Vamos continuar. Na prática, demonstrou interesse em estabelecer relações diplomáticas com países do bloco socialista, como China, Cuba e até mesmo a União Soviética. Em meio à pressão e à insatisfação de diversos setores, Jânio Quadros renunciou, esperando que a população pedisse sua permanência. Isso não aconteceu. Com isso, desenvolvia outra situação difícil no país. Bom, então vamos lá. Vou explicar para vocês como aconteceu essa transição. Bom, quando ele renunciou, Jânio Quadros afirmou que forças ocultas o impediram de governar.
Isso mesmo, ele deu essa desculpa. Gente, a gente sabe que é os Estados Unidos que está por trás de tudo isso, forçando a barra para que ele renunciasse, porque depois que ele homenageou Che Guevara, tem até a imagem aí dele recebendo a homenagem do Cruzeiro do Sul, tudo desandou, para falar a verdade. Bom, no exato momento em que Jânio Quadros renunciou, o vice dele, que deveria assumir o poder, João Goulart, estava fazendo uma visita diplomática à China comunista. Então aqui a elite brasileira articulou algumas estratégias para que João Goulart, quando chegasse ao Brasil e assumisse o cargo de presidente, assumisse esse cargo com poderes limitados. Porque ele fazendo uma visita à China, você já imagina que ele é um simpatizante do socialismo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Jânio Quadros renunciou, o seu vice não estava presente naquele momento, estava fazendo uma viagem, e enquanto João Goulart não chegava de viagem, a elite articula aqui uma estratégia para limitar os poderes do novo presidente que iria assumir, tá? Vamos ver o que aconteceu. Com isso, devolvia-se outra situação difícil no país. O vice de Jânio Quadros, João Goulart, estava em uma visita diplomática à China. A ligação com o socialismo levou vários integrantes da alta cúpula do exército a se colocarem contra a posse de Jango. Jango é o apelido de João Goulart. Então, na próxima página, que é a página 25, vai começar a falar dessas estratégias então que eles tomaram para limitar os poderes de João Goulart. Os militares solicitaram ao Congresso a passagem provisória do cargo ao presidente da Câmara. Então eles tentaram aí, para o Brasil não ficar sem uma liderança, até que João Goulart chegasse, o presidente da Câmara iria assumir o poder, mudar algumas estratégias para que ele já assumisse com poderes limitados. Vamos lá no parágrafo de baixo. Em busca de um meio termo, o Congresso propôs que o presidente assumisse o cargo, porém o sistema de governo passaria a ser parlamentarista. O que significa isso? João Goulart, quando assumiu o poder, eles já tinham mudado o sistema de governo para parlamentarista, que quer dizer que o presidente depende de todas as decisões do parlamento para fazer qualquer coisa dentro do país. Mas, professora, João Goulart aceitou? Gente, ele não tinha o que fazer. Quando ele chegou, a mudança política já tinha acontecido. Com tal medida, os defensores do parlamentarismo desejavam garantir ao Congresso poderes para intervir caso o presidente tentasse implantar algumas medidas socialistas no país. Entre 61 e 63, o país viveu momentos muito conturbados. Então, João Goulart já vai assumir a presidência com poderes limitados, porque a elite temia que ele poderia implantar um governo socialista no Brasil, pela postura que ele tinha e por ser um simpatizante desse tipo de governo. Então, a gente vai voltar depois, na próxima aula, para falar como que foi esse governo de João Goulart. Pela sua listinha, você sabe que ele foi o último presidente populista, logo depois o golpe militar vai acontecer. Mas o que ele realmente fez na prática para levantar a ira dos Estados Unidos? Você vai saber já já e a gente volta na próxima aula. Beijo, hoje ficamos por aqui e até mais.